Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre filosofia, cultura, valores morais e outros assuntos inúteis, porém importantes, como nós gostamos de falar ironicamente. Antes de falar desse novo episódio do quadro Desconstruindo a Modernidade, gostaria de lembrá-los de nos ajudar curtindo as nossas páginas nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Getter, no Telegram, no Instagram. É só procurar lá Ordem Natural Podcast, que vocês nos acham com facilidade. E também se inscrever no nosso canal do YouTube e nas outras plataformas como o Spotify, o Apple Podcast e outros, onde você pode ouvir esse e outros episódios e nos dá aquela força compartilhando com amigos e inimigos. Afinal, toda propaganda é válida nessa era das redes sociais. Neste Ordem Natural Desconstruindo a Modernidade, nós vamos tratar de uma obra pouco conhecida, mas de um autor muito importante, russo, do século XX, chamado Alexander Solzhenitsyn. A obra que nós vamos falar hoje é Warning to the West, que poderia ser traduzido como Avisos, Alerta para o Ocidente. Essa obra nos traz dois pontos de reflexão, que somente um grande autor, como foi Solzhenitsyn, grande romancista, ganhador do Prêmio Nobel, que olhando o Ocidente com os olhos de alguém do Oriente, mais precisamente da Rússia, pode nos trazer. Quais são esses dois pontos de reflexão que nós vamos tratar hoje a partir da análise dessa obra? O primeiro deles é qual é o maior perigo que o Ocidente enfrenta atualmente e que já se descortinava na época de Solzhenitsyn. E o segundo ponto é por que ainda subestimamos a crueldade do comunismo. A gente vai ver agora com a apresentação do autor feita pelo Madaloso por que o comunismo aqui vai estar presente na nossa discussão, haja vista a biografia de Solzhenitsyn. Então sejam muito bem-vindos, fiquem conosco e tudo bem, Madaloso? Nos fala um pouco aí sobre o Solzhenitsyn. Pois é, né? É uma pessoa que tem uma daquelas biografias assim que tu pensa, meu Deus, assim, como é que esse cara conseguiu passar por tudo isso, né? Então, o Alexander Solzhenitsyn, ele é conhecido por ter sido um dissidente soviético, um preso político, um sobrevivente de um campo, por ter tido uma vida em campos de concentração soviéticos, e também um escritor muito famoso. Afinal de contas, existiram milhões de presos políticos, tanto na União Soviética quanto em outros países, mas pouquíssimos desses presos políticos são famosos. Solzhenitsyn é um deles, justamente por ele ter sido um grande escritor também. E ele era uma pessoa muito admirada no Ocidente, e considerada um dos melhores escritores do século XX, até mesmo pelo establishment, até um discurso que ele fez em Harvard em 1978, no qual ele atacou algumas vacas sagradas, digamos assim, da cultura progressista ocidental. A partir daí, ele acabou virando um pária, embora a esquerda não tenha conseguido apagar totalmente o seu legado. Ele ficou famoso, o Solzhenitsyn, por vários livros. Uma das mais famosas é a obra O Arquipélago Gulag, na qual ele conta como funcionavam os gulags, que são os campos de trabalhos forçados, da União Soviética, como funcionavam os gulags na época de Stalin. Mas essa não foi a única obra de destaque dele. Entre as obras famosas estão Pavilhão de Cancerosos e Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. E também o Warning to the West, que é uma coletânea de palestras que ele deu em 1973 e 74, e não sei se 75 também, mas ali, mais ou menos nesses anos, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E nessas palestras, ele justamente reflete sobre aqueles temas, vários temas, entre eles aqueles que o Lucas mencionou. O Solzhenitsyn, em 1970, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, e até onde eu vi, não foi por uma obra específica, mas pela obra inteira. Ele ainda não tinha publicado o livro mais famoso dele,
o arquipélago Gulag, e ele ganhou o prêmio Nobel antes, né, de ser expulso da Rússia, ou seja, ele não pôde receber o prêmio Nobel no ano de 1970. Ele só recebeu em 1974, né, e quando ele já estava no exterior, justamente porque ele não queria sair da União Soviética. Ele tinha medo de não poder voltar, né. Isso é para vocês verem também o senso patriótico do cara, né? Apesar do todo o sofrimento que ele passou, né? Ele continuava, né, amando a sua cultura, amando o seu país. Claro, não a elite governante, não a elite política, né, mas a sua cultura, o seu país, né? Isso mostra muito, assim, isso diz muito sobre o caráter do Solzhenitsyn. E após a queda do comunismo, ele que estava no Ocidente, ele voltou para a Rússia e viveu até lá na Rússia até a sua morte. O Solzhenitsyn ele teve uma vida muito sofrida, né? Mas talvez ele tenha se transformado na figura que ele foi justamente por causa desse sofrimento. Ele nasceu na época da Revolução Russa e o pai dele morreu num acidente de caça, quando a mãe ainda estava grávida. Ou seja, ele nem chegou a conhecer o pai dele. E na juventude, o Solzhenitsyn participou ativamente do movimento comunista russo, e lá ele sofreu toda a sorte de influências negativas, né, que todo jovem comunista sofre dentro do partido. Ele acabou virando um ferrenho defensor do marxismo e também um ateu. O objetivo dele, na juventude, era algum dia conseguir escrever um épico sobre a Revolução Russa, ou com a Revolução Russa como pano de fundo, né? Mais ou menos tipo o Guerra e Paz do Tolstói. E defendendo o comunismo, né? Defendendo a Revolução Comunista, o movimento comunista e a União Soviética. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, ele começou a perceber todas as atrocidades cometidas pelos soldados soviéticos durante a guerra. E isso fez com que a convicção comunista dele fosse enfraquecida, né? Teve um episódio que marcou muito a consciência moral do Solzhenitsyn, né? Ainda no contexto da guerra. Ele viu uma pessoa ser chicoteada pela polícia secreta. Ele passou reto, ele não fez nada, né? Mesmo com aquela pessoa implorando por ajuda. Ele talvez até poderia ter tentado, né, ajudar essa pessoa, né? Porque o Solzhenitsyn ele era um oficial do exército. Mas ele acabou não fazendo, né? Primeiro porque aquilo ali, de fato, era uma cena comum, né? As atrocidades, né, que a União Soviética fazia contra os seus próprios soldados, né, e contra os soldados inimigos em tempos de guerra, né, eram coisas absurdas, né? Sem falar, claro, nas atrocidades da União Soviética contra os próprios habitantes em tempos de paz. Mas, enfim, ele acabou não ajudando aquela vítima que estava sendo chicoteada, mesmo sendo um oficial, e ele era um oficial do exército, né? Porque ele também poderia ter sido destruído pelo regime, né, por essa intervenção. Então havia também um aspecto do receio, né, de fazer alguma coisa. Destruído, né, no caso significa torturado ou até executado, né? Mas aquilo ali deixou ele com a consciência pesada, né? Pô, ali tinha uma pessoa que estava sofrendo, precisava da minha ajuda, e eu não fiz nada, né? Mesmo podendo fazer alguma coisa. Então, depois de presenciar todas as atrocidades cometidas pelo regime soviético, ele escreveu algumas cartas criticando Stalin. Cartas privadas, que nunca foram publicadas. O objetivo não era a publicação dessas cartas, assim, cartas entre amigos, assim. Com umas críticas, assim, mas críticas leves, assim, né? Nada muito pesado. Mas mesmo assim, isso já foi suficiente, né, para o regime resolver mandar ele para um campo de concentração. Em 1945, então, ele foi preso e ficou até 1953 em campos de concentração. Dessa experiência saiu a obra Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que mostra justamente como é um dia na vida de uma pessoa que mora em um campo de trabalhos forçados. O Solzhenitsyn ele era, né, um escritor por vocação. Ele queria continuar escrevendo, mesmo dentro dos campos de trabalhos forçados, porque ele queria alguma forma de expressar os seus pensamentos, né? E ele relata que ele não fazia a menor ideia se esses escritos seriam alguma vez publicados. Mas mesmo assim, ele escrevia bastante, mesmo durante a prisão. E então, quando a sentença dele foi cumprida, ele foi libertado, isso em 1953,
mas foi exilado para o Cazaquistão. Ou seja, deve ter pensado, beleza, vou voltar, vou ver minha família e tal, né? Pelo menos o sofrimento já passou. Não, né? A punição ainda não acabou. No Cazaquistão, ele quase morreu de câncer. Ele estava sofrendo de um câncer que não tinha sido diagnosticado, mas em algum momento o regime permitiu que ele se tratasse. E foi mais ou menos nesse momento, quando ele estava já à beira da morte, depois de todo o sofrimento, que ele começa a olhar o próprio sofrimento com outros olhos, como um caminho para se reencontrar com Deus. E foi aí que ele se converteu. Durante os anos de Khrushchev, o livro Um Dia na Vida de Ivan Denisovich foi publicado na Rússia. Isso aí já era lá no início dos anos 60, apesar de muita oposição por parte do partido, né, e apesar de certas partes terem sido censuradas. A publicação foi autorizada pessoalmente pelo Nikita Khrushchev. E a questão é que a Rússia, nesse período, ela estava numa época na campanha de desestalinização, ou desestalinização. O que era a desestalinização? Era uma tentativa, não era uma tentativa de fato, né, abrandar o regime, né, ou de libertar o povo russo, mas apenas uma tentativa de varrer para baixo do tapete, né, digamos assim, as imensas atrocidades do regime comunista sob a desculpa de que foi tudo culpa dos desvios do Stalin. Porque naquela época, as notícias dessas atrocidades, né, tipo genocídio, execuções em massa, esse tipo de coisa, né, campos de concentração, enfim, tortura, de milhões de pessoas, né, era nessa escala. Então essas notícias tinham vazado para o Ocidente. E era preciso então recuperar a imagem do regime comunista, tentar convencer o Ocidente de que se tratava de desvios do regime, não a própria essência do comunismo, né? Não a própria essência do regime comunista. Então, essa campanha de desestalinização. Os outros livros dele, o Solzhenitsyn teve que publicar de forma clandestina. A KGB confiscou alguns de seus rascunhos, mais de uma vez, mas ele tinha mais de uma cópia desses escritos. E num dos confiscos, se eu não me engano, no confisco do arquipélago Gulag, a datilógrafa dele cometeu suicídio, né? Digamos assim, foi suicidada, entre aspas, né? Mas ele já tinha conseguido enviar para o exterior alguns manuscritos do arquipélago Gulag, que foi publicado em Paris em 1973. E foi um sucesso imediato, né? Sendo imediatamente traduzido para outras línguas. E essa foi a causa de sua expulsão da União Soviética em 1974. Eles não podiam simplesmente matar o Solzhenitsyn, né, porque ele já tinha ficado conhecido no exterior, principalmente depois do Prêmio Nobel. E isso seria muito ruim assim, para a publicidade do regime, né, que estava querendo, estava na época ali, né, estava querendo cessar um pouco as hostilidades com o Ocidente, né? Então isso não seria bom para a publicidade do regime, e por algum motivo eles acharam que o Solzhenitsyn fora da União Soviética seria menos perigoso do que dentro. Eles resolveram exilar ele, deixa esse cara lá pro Ocidente, né? Mas o Solzhenitsyn acabou, né, virando um grande denunciador, né, das atrocidades do regime, da crueldade do regime soviético no Ocidente. Mas mesmo assim, Solzhenitsyn também, apesar de um denunciador, de um severo crítico do regime soviético e do comunismo, ele acabou virando um certo crítico do Ocidente. Ele acabou se decepcionando muito com o que ele viu no Ocidente. Então, nessas palestras, né, ele fala várias vezes que a geração dele, isso depois de eles terem virado oposição ao regime, né, uma oposição interna ao regime, que a geração dele idolatrava o Ocidente. Não era simplesmente uma admiração, ele fala isso, né? Não era simplesmente uma admiração, era uma idolatria, uma divinização do Ocidente. Mas a imagem que o Solzhenitsyn tinha na União Soviética sobre o Ocidente, ele disse que já não era mais válida. O Ocidente estava perdendo a sua força vital, estava perdendo seus valores, não acreditava mais na diferença entre o bem e o mal, não acreditava mais no valor e na importância do sacrifício pessoal para alcançar e preservar, né, os maiores bens da civilização, que são bens como a verdade, a justiça, a liberdade, né, a verdadeira liberdade, que para ele não tem nada a ver com o hedonismo moderno, né? E naquele contexto dos anos 70, a Guerra Fria estava entrando no que se chamava de détente, ou seja, é um termo francês que significa relaxamento nas tensões. Acabei de mencionar que a União Soviética estava querendo evitar a hostilidade do Ocidente, né?
Então a Guerra Fria estava entrando, né, nesse período com o objetivo também de afastar possibilidades de um confronto bélico, né, mas também para facilitar as relações comerciais entre os Estados Unidos e a União Soviética. O problema, né, o Solzhenitsyn dizia, é que essa détente é só para um lado. Né? Nos anos 70, o comunismo e as atrocidades comunistas estavam se expandindo enormemente pelo mundo. Vários países estavam vivendo sob governos comunistas extremamente cruéis. Vários países tinham recém caído para o comunismo, né? Como, por exemplo, Angola, a Indochina ali inteira, né? O Sudeste Asiático tinha se tornado comunistas. Nós tivemos também aí a retirada, né, nesse período a retirada das tropas americanas do Vietnã, que foi, na verdade, a cessão, né, os Estados Unidos deu o Vietnã para os comunistas, né, e também, entre outras coisas, a tomada de Camboja, né, pelos comunistas, nesse contexto da retirada do Vietnã. Em Camboja, né, nós tivemos, por exemplo, uma das maiores atrocidades da história, né, quase 1/3 da população do Camboja foi exterminada, né, tanto por meio de execução direta de dissidentes, como pela fome causada pelo regime, e os que sobreviveram estavam vivendo literalmente, né, em um inferno na Terra, né? Então Solzhenitsyn se pergunta, que relaxamento é esse? Que relaxamento é esse em que um lado não para de avançar e o outro não para de retroceder? Que relaxamento é esse em que quase metade do planeta Terra vive sob a escravidão, sem nenhuma concessão por parte das elites políticas comunistas, em que as pessoas continuam sendo executadas por pensarem diferente, continuam sendo enviadas para instituições psiquiátricas, né, por questionarem o regime, e ali o Solzhenitsyn fala, né, que nessas instituições psiquiátricas, né, doses periódicas de medicamentos são administradas aos pacientes, né, remédios que danificam o cérebro, para que o cérebro e a capacidade de pensar de forma independente das pessoas sejam destruídos, né. Ele se pergunta, que relaxamento é esse em que os dissidentes continuam sendo torturados? E os métodos de tortura dos comunistas não são quaisquer métodos, né? São os métodos mais cruéis possíveis. Fica bem claro. Que relaxamento é esse? Né? Eles perguntam. Que relaxamento é esse em que um lado continua praticando genocídio e o outro não faz nada para parar? E aí o Solzhenitsyn conclui. Né? Na verdade, esse relaxamento tem como objetivo justamente fortalecer os laços comerciais entre os Estados Unidos e a União Soviética. Um dos objetivos, né? Justamente, né, o outro objetivo, claro, né, entre os outros objetivos, o avanço do comunismo sem resistência, né, o avanço militar também do comunismo sem nenhuma resistência. Então, fortalecer os laços comerciais justamente também para que o sistema político comunista possa ser sustentado. Porque esse sistema político sozinho não sobrevive. Os países comunistas precisam ser sustentados por potências capitalistas. Porque a economia comunista é um desastre, né, isso todo mundo sabe. E aí o Solzhenitsyn conclui que o relaxamento na verdade, não passa de uma desculpa para que a União Soviética continue enterrando vivos os dissidentes com a pá fornecida pelo Ocidente, né, pelo próprio Ocidente. Então, é mais ou menos esse o contexto, né, dessas palestras. Então é isso aí. Pegando aqui o final da tua fala, Mandaloso, né, para a gente fazer um breve resumo de um livro que não é exatamente um livro, né, é um compilado de basicamente 3 falas, 3 palestras, 3 conferências do Solzhenitsyn e uma entrevista, né, que ele concedeu à BBC. Então, está organizado da seguinte forma. Nós temos aqui 3 falas, na verdade... São 4 palestras, né? São 4 palestras e uma entrevista. Então, nós temos as chamadas falas nos Estados Unidos, no meio, né, do ano de 1975, e uma entrevista e uma conferência que o Solzhenitsyn deu à BBC, que é a maior rede de televisão ali, uma das maiores redes de televisão britânicas, no início do ano de 1976. As 2 primeiras conferências nos Estados Unidos têm um dado bastante curioso, né, para o nosso público, que é o seguinte, e para até perceber, e já também encaminhando um pouco para o primeiro tema da nossa reflexão de hoje, que é qual é o maior perigo que o Ocidente enfrenta atualmente.
é que as duas conferências que o Solzhenitsyn dá, que são os 2 primeiros capítulos do Warning to the West, foram dadas na maior, vamos colocar assim, porque não é exatamente isso, mas na maior central sindical dos Estados Unidos, a AFL-CIO, né? AFL-CIO, uma espécie de CUT lá nos Estados Unidos, um sindicato muito grande. Nós estamos vivendo numa época ali onde os sindicatos têm um peso nos Estados Unidos bastante significativo, e o Solzhenitsyn já era conhecido, né, como um dissidente soviético e alguém que denunciava os crimes do comunismo e se opunha ao comunismo, né? E ele vai num sindicato de trabalhadores, que é um sindicato obviamente de esquerda. Ele faz uma palestra em Washington, na sede em Washington e na sede de Nova York, nesses sindicatos, né? Talvez hoje, por exemplo, se nós tivéssemos nos Estados Unidos um dissidente chinês, né, com a mesma verve literária do Solzhenitsyn, eu imagino que ele não seria, no mínimo, não seria recebido por esse sindicato, né? E seria muito provável que esse sindicato, em conluio aí com talvez até órgãos da grande mídia, iria promover uma espécie de assassinato de reputação dessa pessoa, ou, né, ia fazer de tudo para que essa pessoa não ficasse conhecida. Mas voltando para o livro, a primeira conferência ele vai falar exatamente desse ponto que Madaloso trouxe da detente, né? Ou seja, ele vai resgatar com uma série de casos assim que, francamente, quando a gente vai lendo, a gente fica de queixo caído, de colaboração econômica do Ocidente com a União Soviética, né? Talvez o momento mais marcante na nossa leitura, eu e o Madaloso estava conversando, é quando o Solzhenitsyn relata, né, uma espécie de feira de artigos militares de segurança, né, que foi sediada, se eu não me engano, em Moscou, né? Madaloso relata. Eu tinha separado essa passagem justamente para mencionar aqui. Eu acho que eu vou ler essa passagem dentro desse contexto. Isso, vou dar uma Muito interessante. Ele diz assim, né? A economia claudicante da União Soviética, que nunca poderia superar sozinha as suas dificuldades. Essa tradução eu estou fazendo aqui instantânea, então talvez não seja muito boa, tá? Então, a economia claudicante da União Soviética, que nunca poderia superar sozinha as suas dificuldades, recebe continuamente assistência material e tecnológica dos empresários do Ocidente. Os principais projetos de construção no plano inicial de 5 anos foram construídos exclusivamente com tecnologia e com materiais americanos. Até Stalin reconheceu que 2/3 do que foi preciso foram obtidos do Ocidente. E se hoje a União Soviética tem forças militares e policiais poderosas, forças que são usadas para esmagar o nosso movimento pela liberdade na União Soviética, temos que agradecer ao capital ocidental por isso também. E, desculpa, só agora a parte mais específica da feira que o Lucas mencionou. Deixem-me lembrá-los de um incidente recente sobre o qual alguns de vocês podem ter lido nos jornais, embora alguns possam ter perdido. Alguns de seus empresários, por iniciativa própria, montaram uma exposição de tecnologia criminológica em Moscou. Essa foi a tecnologia mais recente e elaborada que aqui, em seu país, é usada para pegar criminosos, grampeá-los, espioná-los, fotografá-los, persegui-los, identificá-los. Tudo foi exposto em Moscou para que os agentes soviéticos da KGB pudessem estudá-la, como se os empresários não compreendessem ou entendessem que tipo de criminosos, né, entre aspas, seriam caçados pela KGB. O governo soviético estava extremamente interessado nessa tecnologia e decidiu comprá-la. E seus empresários estavam bastante dispostos a vendê-la. Somente quando algumas vozes sóbrias protestaram contra isso, esse acordo foi bloqueado. Mas você deve perceber o quão inteligente a KGB é. Essa tecnologia não necessitava, não precisava ficar 2 ou 3 semanas em um prédio soviético sob guarda soviética. 2 ou 3 noites foram suficientes para a KGB examiná-la e copiá-la. E se hoje, examinar e copiar a tecnologia, né? E se hoje as pessoas estão sendo caçadas pela melhor e mais avançada tecnologia, por isso também posso agradecer seus capitalistas ocidentais. Então, Não, assim, por que isso, né? Só para finalizar. Aí o Solzhenitsyn explica, né? Na próxima linha. Por que isso? Ele diz,
uma ganância ardente pelo lucro que vai além de toda a razão, todo o autocontrole, toda a consciência, apenas para obter dinheiro. Exato. Então, essa primeira fala, né, que é uma fala que, diga-se de passagem, não deixa de denunciar o caráter brutal, assassino do regime soviético para uma plateia da esquerda americana, okay? Traz esse elemento de que a détente, no fundo, né, um dos interesses por trás da détente é lucrar, né, com a União Soviética, e isso, segundo Solzhenitsyn, era até algo já previsto pelo Lenin, quando Lenin declara que a burguesia iria vender a corda pela qual os bolcheviques enforcariam todos eles no momento oportuno. Então, essa é a primeira fala, é uma fala que vai se concentrar na cumplicidade do Ocidente, em razão de uma ganância, em razão de uma conveniência econômica por trás da détente, né, e que está permitindo não só a União Soviética avançar sobre outros países à época, como Angola, como Portugal, inclusive, Espanha, naquele período, mas aprimorando os mecanismos de terror, vigilância e tortura que o regime soviético praticava contra a sua própria população em nome da segurança do Estado e da suposta revolução. A segunda parte, ele já vai denunciar um outro elemento também, né, no sindicato, que é a ideia de que o ideal comunista, ele não é um ideal, ele nunca foi um ideal, né? Ele nunca não é que ele foi distorcido ou coisa parecida, né? Ele vai mostrar que desde o início o ideal marxista, né, principalmente socialismo de tipo marxismo-leninista, um plano de crueldade, concentração de poder, de brutalidade, né? Que isso já estava nos escritos dos seus próprios intelectuais, né? Ou seja, a experiência soviética não é uma distorção daquilo que os intelectuais marxistas, especialmente Marx e Lenin, propunham, mas sim a sua realização, de certa forma. E que, portanto, os ocidentais ainda não conheciam, né? Não estavam ainda plenamente conscientes sobre a natureza maligna da ideologia comunista, né? Na sua intenção violenta e que vai negar, segundo Solzhenitsyn, a própria ideia de bem e mal. Ou seja, é uma ideologia que vai afirmar que não existe, né, bem e mal, no sentido tradicional, absoluto da palavra, mas que o bem e mal é relativo aos interesses da revolução, né? E assim, assassinatos em massas e toda sorte de barbaridades podem ser justificadas. Terceiro capítulo, ainda em Washington, nos Estados Unidos, uma pequena fala numa espécie de audiência no Congresso americano, que não deve ter durado mais do que 5 minutos, 10 minutos, aonde Solzhenitsyn chama os parlamentares americanos à responsabilidade de não pensarem apenas, né, como sendo representantes do próprio país, né, mas como lideranças internacionais e como um lugar privilegiado, né, para o cenário internacional, onde inclusive aqueles que estão lá do outro lado da cortina de ferro, pessoas como o próprio Solzhenitsyn, que estão lutando, né, contra o monstro soviético, segundo ele, idolatram, né, o Ocidente. Idolatram no sentido de que veem o Ocidente como uma fonte libertadora e, ao mesmo tempo, referência em termos do que a sociedade pode esperar, que tipos de reformas devem se encaminhar para que o próprio Oriente Soviético deixe de existir sob a forma de repressão, sob a forma de assassinatos em massa. Então é uma fala bem curta, onde ele tenta mobilizar os parlamentares para entender que eles não são apenas democratas e republicanos, mas eles são vistos, né, como lideranças internacionais e por isso também são odiados igualmente pelos comunistas no outro lado do planeta, né? Então ele está tentando ali convencê-los, né, a, pelo menos na política internacional, suspenderem as suas diferenças políticas e agirem em favor dessa esperança a qual
eles representam. É um discurso rápido, breve, né? Eu acho que é uma pequena audiência ali que ele teve espaço, mas muito comovente e, né, mostrando que aqueles que estavam sob o regime comunista e estavam sofrendo com a violência desse regime, né, poderiam ser tudo menos anti-americanistas, né, anti-americanos, como hoje boa parte da esquerda no mundo é. E no caso dos 2 capítulos finais, que se referem ali à sua passagem na Inglaterra, em 1976, nós temos uma entrevista que ele concedeu a um jornalista na BBC, e essa entrevista, a gente nota já que a imprensa, né, ocidental, ela está muito mais interessada, né, em enquadrar ideologicamente e preservar a visão da esquerda progressista, né, chamada progressista, do que realmente ouvir Solzhenitsyn, né, e o que ele tem a dizer, tanto sobre o Ocidente Enquadrar como politicamente também, né? politicamente, né? Toda hora o Ele repórter pergunta está assim, tendo mas tu é um reacionário, tu quer a volta exatamente, um do czarismo? nacionalista, Ele explica, não tem nada a ver, né? é, Não é nem isso a questão que está em debate, se eu sou reacionário ou não, mas o repórter continua voltando, não, mas tu não é reacionário, tu é um reacionário. ou nacionalista, né? Já fazendo uma insinuação com o nazismo e o fascismo, né? Então a gente vê que os mesmos mecanismos que hoje a imprensa utiliza, né, para desmoralizar, assassinar a reputação das pessoas que levantam a voz contra os regimes socialistas e comunistas, também, né, foram utilizadas ali naquele momento com o Solzhenitsyn, e o Solzhenitsyn, diga-se de passagem, saiu muito bem, ao ponto que eu acho que até a entrevista deve ter durado menos do que se esperava e foi interrompida ali meio, pelo menos essa foi a minha sensação, meio que abruptamente, né? Estavam falando de uma coisa e daqui a pouco ele faz uma pergunta já do tipo, se despeça aqui para o nosso ouvinte da BBC, né? E o segundo é uma conferência que ele dá na própria BBC, né? Que particularmente para mim foi o capítulo mais impressionante do livro, pelo menos para mim, né? Aonde ele vai esclarecer o ponto de vista dele sobre como ele passou a ver o Ocidente, né, com olhos pessimistas, né? Ele diz, no início, nós, né, e ele se refere, nós, russos, que estavam sendo governados por aquela ditadura bolchevique, olhava com o Ocidente como uma grande luz de esperança. E aos poucos, na medida em que o Ocidente deixou de lutar, né, contra aquele terrível regime e passou, né, a, inclusive, colaborar em nome das boas relações, em nome da economia, em nome de evitar uma guerra termonuclear, passou a ser visto como um sinal de desesperança e ressentimento, né? Eu diria assim, é como se você tivesse se apaixonado por um homem, por uma mulher, e depois vai descobrir que aquela pessoa era uma pessoa, não era aquilo que você imaginava. E você se sente muito decepcionado e traído por aquela pessoa. Então ele vai elecando, né? Agora no caso da Inglaterra, menos dos Estados Unidos, né? Na BBC, que é um ambiente também de esquerda, né? É uma empresa de telecomunicação, né? Rádio e televisão pública, né? Talvez não tão pública, não tão governamental quanto são as TVs Culturas, né? Ou a TV Brasil, mas ela é meio que uma fundação ali, né? do governo britânico. E ele vai falando exatamente isso, vai esclarecendo o ponto de vista dele né, sobre qual é o aviso que ele está dando para o Ocidente, né? Qual é o alerta que ele está dando para o Ocidente, e o alerta a gente pode resumir da seguinte maneira, né? O Ocidente está desenvolvendo uma mentalidade, uma cultura muito parecida àquela que a Rússia desenvolveu até chegar à Revolução de 1917. E a reflexão dele é a seguinte: será que o Ocidente está disposto a aprender com a nossa experiência, a nos ouvir, né, a ouvir o aviso, né, o alerta que Solzhenitsyn está dando, ou ele
infelizmente, irá sucumbir e terá que provar, né, da mesma experiência, do mesmo próprio remédio que eles, russos, né, estavam vivendo ali já há mais de meio século, naquele momento. Então, esse último capítulo é um capítulo bastante impressionante nesse sentido, porque é justamente o capítulo que talvez, né, mais do que os outros 4 anteriores, reflete essa questão que a gente se propõe a comentar agora, que é qual é o maior perigo que o Ocidente enfrenta atualmente, né? E o atualmente é o atualmente de 1900, na década de 1970, do Solzhenitsyn, e de hoje, porque há vários paralelos que a gente pode comentar aqui, que o pior perigo, eu diria assim, para colocar uma frase bem marqueteira, né? Bem marqueteira, é que o maior perigo que o Ocidente enfrenta é que o Ocidente deixou de acreditar nos valores sobre os quais ele foi construído e sobre os quais os orientais, né, tomando Solzhenitsyn como referência, reconheciam esses valores como algo bom, né, admirável no Ocidente. O Ocidente deixou de ser Ocidente, mais ou menos. Exatamente, Podemos dizer assim. abandonou-se a si mesmo, né, e acolheu o quê? Acolheu justamente aquilo que o Solzhenitsyn fala, que foi a preparação para a Revolução Bolchevique, que era o materialismo. Né? O materialismo e, nesse sentido, né? o hedonismo, e preparando as pessoas, então, para, em nome da segurança, né, em nome desse bem-estar material, aceitarem serem subjugadas. Tem uma frase que o Solzhenitsyn fala nessa palestra na BBC, que eu acho muito, muito, muito boa. Que ele diz assim, começa a frase assim, existe um provérbio alemão que diz, Mut verloren, alles verloren. Quando a coragem se perde, tudo está perdido. Há outra expressão latina, segundo a qual a perda da razão é o verdadeiro prenúncio da destruição. Mas o que acontece com uma sociedade em que ambas as perdas, a perda da coragem e a perda da razão, se cruzam? Esta é a imagem que eu encontrei no Ocidente. Que eu encontrei no Ocidente hoje. E tem um momento que ele diz também, né? Olha, a sabedoria antiga sabia, né, que a perda da coragem era o prenúncio, né, da perda da morte da civilização, né? E o Ocidente perdeu coragem, né? O Ocidente deixou, né? Nós perdemos totalmente a noção das prioridades, né? Nós somos guiados por critérios puramente materialistas, e utilitaristas, por vantagens de curto prazo. Nós acreditamos mais, nós não acreditamos em valores elevados, não mais, né, como a busca da verdade pela verdade, né, como a honra, como a preservação dos nossos modos de vida, nossos modos de vida tradicionais, né, ou seja, um respeito às gerações passadas, que na verdade não passa de uma outra versão do mandamento de amar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe, né? Nós não acreditamos mais no sacrifício pelo próximo, né? Se bem que não encher a bunda de dinheiro, né, sustentando regimes totalitários, não é um sacrifício tão grande assim, né? Mas se nem isso as lideranças ocidentais conseguem evitar, imagina como de fato praticar o sacrifício, né? E a perda desses valores, né, obviamente está atrelado à perda da fé religiosa, né? Como... O Solzhenitsyn, eu acho que, no fundo, ele está dizendo o seguinte, o Ocidente abriu mão da busca pela verdade, da busca pelo bem, da busca pela justiça, abriu mão disso tudo, pelo quê? Pelo objetivo materialista, hedonista, de fazer bons negócios, né? E sem, inclusive, perceber que aqueles com que... E ele fala muito isso, né? De que, por exemplo, não houve uma detente, ou seja, um relaxamento, né? Na guerra ideológica por parte do soviético, né? Ele dizia que ali todos os órgãos de comunicação soviéticos retratavam o Ocidente como um monstro, um inimigo, né? Que precisaria ser destruído e colocado de joelhos. E o Ocidente estaria, então, né, em nome de uma
de uma paz pusilânime, covarde, né? Em nome desse sentido comercial, no mais baixo sentido que a palavra pode dar, né? E eu não tenho nada contra, né, fazer comércio, buscar a prosperidade, mas desde que isso esteja ancorado em fortes valores como a liberdade, como a justiça, como o bem, o Ocidente abriu mão da moralidade para essa espécie de Cálculo pragmatismo, utilitarista. de cálculo utilitarista. A curto prazo, né? A Curtíssimo curto prazo. prazo, exatamente, de bons negócios. Né? Tem uma parte que ele diz também que, às vezes, né, uma tomada de posição moral frente a uma situação é mais utilitário ao longo prazo do que a tomada pragmatista é. Né? Exatamente. Né? Uhum. Ele vai dizer contra um regime totalitário, se eu não me engano, no segundo discurso que ele dá, na primeira fala que ele dá para o sindicato lá nos Estados Unidos, ele vai dizer contra um discurso, contra um regime totalitário e violento, a única coisa capaz de barrá-la é a virtude da firmeza, né? Que a gente poderia até traduzir como fortaleza, né? A capacidade de você, né, bater o pé, né, fincar o pé em torno dos seus valores e defendê-los agressivamente, no sentido de ser proativo, né, de não retroceder diante de um inimigo, né, assassino. Então, o que o Solzhenitsyn começa a ver é um Ocidente acovardado, é um Ocidente que não acredita mais no bem e no mal, né, nesses dois princípios básicos da filosofia moral, ou seja, é muito difícil, não existe, né, filosofia moral sem a discussão sobre o que é o bem e o que é o mal. E é muito interessante, o Solzhenitsyn vai dizer assim, isso está disseminado no Ocidente, está disseminado na academia, está disseminado nos meios jornalísticos, na ética dos negócios, no sistema político. O Ocidente deixou de acreditar naquilo que ele representava, né, para o mundo e para o Oriente, especialmente para aqueles que estavam sob a tirania soviética. É como se você tivesse alguém que, em algum momento, representou algo muito maior, né, e tivesse se acovardado, tivesse aberto mão, né, desse heroísmo, dessa liderança. Em nome do quê? Em nome do materialismo, em nome do hedonismo, do utilitarismo e do pragmatismo. E no fim das contas, né, o próprio hedonismo, o materialismo, o pragmatismo que o Ocidente atual tanto adora, né, pode ser perdido com esse tipo de posição, né? O C.S. Lewis, ele tem um ensaio no qual ele First and Second Things, né, que seria algo como as primeiras e as segundas coisas, ou os bens primários e os bens secundários, poderíamos dizer. E nesse ensaio, ele diz que quando uma pessoa valoriza os bens secundários mais do que os bens primários, ou seja, quando valorizamos aquelas coisas que até podem ser úteis, né, para se ter uma vida feliz, mas que não são as mais importantes, a pessoa não apenas não terá esses bens primários, como perderá também os bens secundários. Por exemplo, imagina alguém que acha que a saúde é a coisa mais importante no mundo. A pessoa não apenas vai estar vivendo uma mentira, né, porque ela essencialmente está idolatrando um deus falso, né, que é a saúde, mas a pessoa perderá a própria saúde, né, porque se a pessoa é obcecada com a saúde, ela vai acabar virando um hipocondríaco, que é uma doença, né? Da mesma forma, uma pessoa, né, um país que deseja paz acima de tudo, né, vai acabar não apenas não tendo paz, como também não terá justiça, e vai ter a sua própria justiça destruída, né? Porque a busca pela paz a qualquer custo gera uma docilidade, né? No sentido negativo da palavra docilidade, né? Atrelado à covardia, né? Uma civilização covarde fica fraca demais para se defender, né? E se o inimigo avança um pouco e não há reação, em certos casos até mesmo uma reação física, né, é necessário para parar esse inimigo, né? E se não tem, o inimigo vai se sentir encorajado a agredir cada vez mais e mais, né?
eu acho que o que nós estamos vendo agora, né, nessa invasão da Ucrânia, né, sem entrar no assunto específico, é um exemplo dessa fraqueza ocidental, né? E, e o hedonismo, né, o materialismo ocidental também é um bem, são bens secundários ou nem isso, né? Talvez terciários, eu diria, né? Há outros bens muito acima do hedonismo e do materialismo que a gente tem que o hedonismo nem um bem é, né? Mas digamos assim, o bem-estar material, né? A gente até considera um bem-estar material, mas há coisas muito acima disso aí, né? E assim, né? A economia, né, que nos garante o nosso bem-estar material, né? É uma rede extremamente complexa, né? E de relações econômicas que ela está sempre por um fio. Não é uma coisa que pode aguentar assim eternamente, né? Qualquer distúrbio nessa cadeia já pode gerar um caos econômico, né? E a covardia ocidental, ela pode muito bem acabar gerando esse caos, né? Um caos civilizacional, né? Por não termos enfrentado um inimigo que deveríamos ter enfrentado, que se tornou agressivo, né? E aí acaba gerando um caos civilizacional e a gente acaba perdendo todos os bens, né? Por valorizar só o pragmatismo e os bens materiais, a gente acaba perdendo outros bens também, né, que seria, né, a justiça, a paz, né, justamente por valorizarmos, né, por adorarmos, né, o Deus errado, digamos assim. Exato. Eu acho que tem uma reflexão muito profunda do Solzhenitsyn, né, que não só nos traz um paralelo com a atitude do Ocidente com relação à Rússia no presente momento, na guerra da Ucrânia, mas também com relação à própria China, de que ela, ao adorar, né, esse falso Deus, né, ela perde, né, qualquer elemento mais sólido, né, que lhe confira fortaleza, né? Ou seja, o Ocidente parece que perdeu referências sólidas sobre aquilo que ele está disposto a viver e morrer por, né? Parece que o Ocidente só está interessado em viver e morrer por, né? Morrer no sentido de sacrificar-se por, né? Pelo materialismo, que é, como o Madaloso falou, uma coisa que se corrói a todo momento, né? Que num golpe de sorte aí pode individualmente, coletivamente desaparecer, né? E que nós não levamos para a eternidade, né? Ela perece depois que a gente passa por essa vida, né? Uhum. A mesma coisa é a saúde, né? Por mais que você cuide da saúde, ninguém está aqui dizendo que, né, para adotar uma outra, né, perspectiva hedonista, que é o famoso carpe diem, né, que foi distorcido, né, de que faça o que você quiser, porque você pode morrer amanhã. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas, ao mesmo tempo, é o equilíbrio, a busca saudável pela saúde, lembrando que é natural que, ao longo do tempo, você perca a saúde, né? De que você vai perder a saúde e que, em algum momento, você se tornará, por mais que você tenha se cuidado ao longo da vida, você se tornará uma pessoa fraca em termos de saúde, né? Em relação ao que você já foi um dia. Então, a perda dessa medida fica muito clara numa frase que o Solzhenitsyn cita do filósofo britânico, me ajuda, Bertrand Madalosi, Russell. Bertrand Russell, né? Eu sempre me esqueço com o fenomenologista lá, o Russell, Edmund Russell. o Edmund Russell, fico sempre ali. Mas tem uma frase que ele diz o seguinte, né? O Bertrand Russell: better red than dead, ou seja, melhor vermelho do que morto, né? O que isso quer dizer, né? Num primeiro momento, poderia se afirmar, olha, tá vendo? O filósofo esse está colocando a vida acima, digamos assim, das diferenças ideológicas, né? Essa seria uma leitura, digamos assim, gentil do que Bertrand Russell estava dizendo. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, o que ele está falando, né, é que a vida dele, né, a vida dele como ocidental, né, não merece ser perturbada pela não vida de se viver num regime comunista, né? Porque o red não é estar vivo, a não ser que você diga que estar vivo é você estar num sanatório, né, mental lá, sendo drogado até, né, não sobrar nenhum fio, né, da sua dignidade mental e espiritual, né? Ou você ser morto
por overdose de sabe-se lá quais medicações foram injetadas nessas pessoas, como o Solzhenitsyn fala, e inclusive até ao longo da sua vida documentou a respeito disso. A não ser, porque o que significa ser red? Né? O que significa ser vermelho? Significa, na melhor das hipóteses, você viver, né, obedecendo uma tirania que a qualquer momento pode se voltar contra você. Né? Porque isso também é outra coisa que o Ocidente, né, e depois a gente pode até falar do segundo ponto, né, não compreendeu. De que os comunistas não perseguiram somente as pessoas que se opuseram ao comunismo. Né? Elas perseguiram toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa, para cumprir cotas, para cumprir qualquer outro critério de crueldade, né, para se manter Os no poder. oficiais do Stalin tinham uma cota mensal, né, de pessoas que eles tinham que ter torturado e executado. Uma Exatamente. cota de E aí milhares, vai... cada região ali, cada oficial que era responsável por alguma região ali tinha uma cota de milhares de pessoas que ele deve ter, que ele tem que torturar e executar por qualquer motivo. Ele pode inventar o motivo que ele quiser. Ele podia inventar. E aí é bom que se diga, né, que isso incluía também crianças e jovens, que eram presos e torturados para cumprir essa cota. Né, como está acontecendo, por exemplo, hoje com os filhos dos uigures, aquela minoria étnica na China. Estão sendo presos, né, ou estão sendo separados dos seus pais para irem para, entre aspas, né, orfanatos estatais chineses, né, para ser incutido neles ódio em relação aos pais, para abandonar a sua comunidade, a sua família, a sua herança cultural iugre. Né? Então, o que Bertrand Russell representa é essa pusilanimidade do Ocidente. Não, e para ele, assim, né? Se tudo bem, se metade do mundo for escravizado, torturado, né? E sofrendo assim morte extremamente dolorosa. A gente tem que ver, o comunismo utilizava os piores e mais dolorosos métodos de torturas, tá, gente? Então, assim, pro Bertrand Russell, tudo bem isso aí. Metade do mundo está sendo torturado e morto, desde que ele, o Bertrand Russell, pode continuar vivendo a vidinha dele de professor universitário na Porque o Inglaterra. É mais Solzhenitsyn ou menos fala isso. isso. Para nós que vivemos do outro lado da cortina de ferro, não houve detente. Não houve o encerramento da perseguição. Não houve o encerramento dos assassinatos. Não houve uma diminuição da escravidão. Muito pelo contrário, com essa atitude ocidental, ele fala, houve um aumento disso. Né? E ele fica aterrorizado como o Ocidente, indo para o segundo ponto, né? Primeiro, não compreendeu o que é o comunismo, e segundo, não tem a menor ideia do que acontece do outro lado da cortina de ferro. Né? E não se pode dizer, né, que não conhece o que acontece na cortina de ferro, porque eles, sob a censura da cortina de ferro, conheciam e sabiam o que estava acontecendo no Ocidente. E o Ocidente, supostamente, possui uma imprensa. Né? Ele vai acusar na BBC isso, olha, vocês jornalistas trabalharam ativamente para ocultar os piores casos de repressão e assassinato dos regimes soviéticos. Né? Fazendo um paralelo hoje com a China. Né? Quanta coisa, né, os meios de comunicação ocultam da crueldade do regime chinês com seu próprio povo, ou de populações inteiras que estão sob o jugo do regime da China. Né? Como o Tibete, por exemplo, a população do Tibete que foi exterminada fisicamente e culturalmente. Né? Como os cristãos na própria China, né, que recentemente foram proibidos até de fazerem cultos online. Né? Então, isso sem o devido... Porque veja o seguinte, a maior obra do Solzhenitsyn é o Arquipélago Gulag. O Arquipélago Gulag é a documentação e o testemunho de alguém que passou pela rede de campos de concentração, tá? Porque as pessoas iam lá para morrerem, né, para trabalharem até a morte, a exaustão, sob as condições mais desumanas que você possa imaginar. Inclusive, algo que aconteceu nos campos de concentração nazista, também aconteceram na rede dos gulags, que eram pessoas que eram levadas para servir de cobaia humanas para experimentos, entre aspas, médicos. Tá? Isso está registrado na história, né, não só no livro do Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, mas outras pesquisas, né, que acessaram documentos, né, que
conseguiram, né, serem acessados depois que a União Soviética caiu. Né, as Faz repúblicas parte lá... da história da ciência também, né? É, Para vocês verem que a ciência não é só coisa boa, né? exatamente. Né? Ou seja, nenhuma... É aquilo que a gente discutiu quando nós falamos da abolição do homem do C.S. Lewis. Né? O nosso ouvinte pode ir lá ver o episódio. Né? O C.S. Lewis está chamando a atenção. Uma ciência que não esteja ancorada em sólidos valores morais, no tal, naquilo que ele chama, né? O C.S. Lewis, que são os valores morais, ela perde a sua humanidade por completo. Né? Mas o que está presente ali né, é não só um desconhecimento por parte do Ocidente da crueldade, né, mas uma campanha ativa no Ocidente para a ocultação dessa realidade. Por quê? E é isso que eu ia dizer, né? Nós temos lá o livro do Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag. O Arquipélago Gulag, que a gente conhece aqui no Brasil, é um livro grande, né? Em torno, dependendo da diagramação, em torno de 780 páginas, mas a obra inicial do Solzhenitsyn, que eu só conheço a inglês, né, que só existe em inglês, é de 3 volumes. O Arquipélago Gulag originalmente foi escrito em 3 volumes, cada um também mais ou menos com 700 páginas. Né? Depois o Solzhenitsyn, por uma questão assim, até de recomendação do seu editor, tentou condensar tudo isso em um volume, né? E nós temos a edição. Pergunto, por que até hoje não há o filme Arquipélago Gulag, com produção hollywoodiana? Uma das respostas para isso é infiltração comunista em Hollywood, né? Mas é muito óbvio. Mas a gente pode falar o seguinte, né? Também, por que não há o interesse, não há a iniciativa no Ocidente? Quantas pessoas que estão nos ouvindo, né, sabem do Arquipélago Gulag? Já leram esse livro? Aprenderam quando frequentaram a escola? Nos livros didáticos estava lá, como deve também estar, né? E eu não estou dizendo que não deva estar, mas estão lá também os horrores dos campos de concentração nazistas, como Auschwitz, Dachau e outros, né? Porque a escala dos horrores foi a mesma, né? Então, por que isso não aparece no Ocidente? Né? Por que até hoje no Ocidente, né, se subestima a crueldade? Né? E aí é em relação ao mesmo ponto, né? Eu vejo muita gente dizendo assim, não, mas a China, os interesses comerciais, o Brasil precisa exportar soja para a China, né? Como se isso justificasse, né? Uhum. Então, essa modalidade de covardia moral, ou de decadência moral que o Solzhenitsyn identificou no Ocidente, é a causa também, na minha visão, do porquê que até hoje nós subestimamos a crueldade comunista. Eu acho que a decadência moral que, de certa forma, leva à covardia, né? Mas o Solzhenitsyn tem um parágrafo, né, que eu vou citar também, que eu acho interessante. Ele diz assim, é incrível como o movimento comunista tem escrito sobre si mesmo da maneira mais aberta e clara possível, por 125 anos, e no início com mais franqueza ainda. O Manifesto Comunista, por exemplo, que todos conhecem pelo nome que quase ninguém se dá o trabalho de ler. Aliás, nós lemos e fizemos um episódio sobre o manifesto, se vocês quiserem podem conferir. Contém coisas ainda mais terríveis do que o que realmente foi feito. É perfeitamente incrível. O mundo inteiro pode ler, todo mundo é alfabetizado, mas de alguma forma ninguém quer entender. A humanidade age como se não entendesse o que é o comunismo, como se não quisesse entender, como se não fosse capaz de entender. Fecha aspas. Ou seja, o que ele está dizendo, né? Os comunistas, eles sempre foram muito claros acerca dos objetivos deles, que é a tomada violenta do poder e a completa destruição de toda a civilização da forma como conhecemos. Os objetivos do comunismo sempre foram proclamados, né, da forma mais franca possível, né, que é a prática, né, pode até parecer chocante, mas é isso mesmo o comunismo. Isso é o comunismo, a prática incondicional do mal. Né? Esse é o objetivo do movimento comunista. Vocês podem até dizer, mas o comunismo visa um fim nobre, um fim louvável, né? Mas todo o mal visa uma espécie de bem, ou pelo menos algo que o mal acha que é um bem, né? Algo que essa pessoa acha que é um bem. Por exemplo, toda pessoa que pratica um mal, pratica em nome de um bem. Isso é a definição de mal. Né? Todas
as pessoas buscam bem, mesmo que um bem ilusório. É uma pessoa que se entrega ao vício, né, em busca do prazer. O prazer em si é algo bom, e aquele prazer é visto pela pessoa como algo bom, né? Mas, por exemplo, a pessoa faz algo mal, né? Tá se entregando ao vício, né? E, por exemplo, sei lá, o Júlio César, né, matando 1 milhão de galeses, né? Ele fez o mal, por quê? Por glória, né? A glória dele e do Estado romano. Ele fez praticando o mal pensando num bem, ou algo que ele achava que era um bom, que era uma coisa boa, né? Outros genocidas também. O Hitler, ele realmente acreditava que ele estava fazendo um bem quando ele cometeu os genocídios dele, né? Mesmo assim, nós consideramos o Hitler, de forma correta, nós consideramos o Hitler como quase assim que um mal absoluto, né, incorporado na Terra. Né? E por que o comunismo é diferente? Né? Porque é justamente assim que o diabo consegue convencer muita gente, né? Porque o diabo diz que para alcançar um bem, nós precisamos fazer um mal. Isso é o marxismo. Né? O fim proclamado do marxismo é fazer o mal no presente para atingir um bem hipotético e futuro. Não, e é preciso dizer que isso não está no passado. Né? Está no presente, por exemplo, quando o historiador marxista Eric Hobsbawm, se eu não me engano, se não me falha a memória, nos anos 90, ou seja, logo após a queda da União Soviética, logo após a exposição total e completa do horror que era aqueles regimes, né, foi perguntado, né, se a morte daquelas centenas de milhões de pessoas, né, tivesse representado o custo para parir a sociedade comunista, se isso teria valido a pena. E ele disse que sim. Ele disse que sim. Sim. Exatamente isso que Madaloso está nos falando. E, recentemente, agora na guerra da Ucrânia, nós tivemos aí um artigo de um especialista, não fui atrás do nome, nem quis saber. Né? Talvez eu estou sendo aqui até um pouco precipitado, né? Não li o artigo, confesso aqui para vocês que vi apenas a chamada, o print da chamada na Folha de São Paulo, que dizia o seguinte: olha, os metrôs pelos quais a população ucraniana está se protegendo dos bombardeios russos é uma herança soviética graças ao Lenin. Só que o que o especialista deixou de mencionar é que a Ucrânia, né, o preço que a Ucrânia teve que pagar por esse metrô, um dos preços foi ser submetida à fome num período de 2 anos, né, conhecido como o Holodomor, um período de 2 anos, onde se matou cerca de 3 milhões de ucranianos de fome, de inanição forçada. Há certos números que falam em 6 milhões. E falam em 6 milhões num período de poucos anos. Né? E esquece que foi até alvo, né, de uma discussão minha e do Madaloso num episódio sobre Stalin, vejam aí também. Né? No YouTube vamos colocar os cardzinhos aí para quem estiver nos ouvindo nesse episódio. Um episódio sobre Stalin, de um documentário de um russo, um jovem russo, nos dias de hoje, aí, nos anos 2000, chamado Coleman, A Origem de Todos os Nossos Medos, que é a estrada que ligava os diferentes campos de concentração soviéticos, do Gulag soviético na região da Sibéria, onde ele mostra que boa parte da infraestrutura soviética foi construída por mão de obra escravizada, porque não há outra palavra para classificar aquele regime de trabalho nos gulags como imensos contingentes de milhares, talvez milhões de pessoas, né, escravizadas até a morte. Né? Ele fala, por exemplo, inclusive descendentes de pessoas que foram jogadas, né, e aqui não é nenhum exagero, não é nenhuma hipérbole, foram jogadas dentro de minas de urânio, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de ferramenta sofisticada para extrair urânio para a União Soviética, né? Sob temperaturas, né, e ventos de menos 14, menos 20 graus centígrados. Né? E você tem até hoje intelectuais no Brasil, né, dizendo, não, mas o Lenin, olha aí, ó, como foi uma pessoa gentil, boa, etc. Né? O Lenin, ele construiu ali na Ucrânia um metrô, e hoje, graças a esse metrô, as pessoas estão conseguindo sobreviver ao bombardeio de Moscou. Né? Então, essa tolerância ela existe até hoje no Ocidente em relação ao comunismo. Uhum.
em Exatamente. relação ao comunismo, por uma distorção de não conhecer os textos fundamentais do comunismo e, ao mesmo tempo, por terem sido privadas, né, da história e do testemunho de quem viveu e vive sobre esses regimes, né? Como nós também tivemos a oportunidade de entrevistar, né, um imigrante cubano, né, que mora no Brasil. Uhum. Exatamente, né? E, claro, o Solzhenitsyn ele tem uma outra frase que eu acho interessante também, né? Que ele diz assim, né, em determinado momento, ele diz assim que talvez a essência do comunismo, né, ele esteja além dos limites da compreensão humana, né? Porque às vezes, né, as pessoas custam acreditar, né, que, que haja pessoas, que existam pessoas que estejam realmente planejando, né, um mal em tão larga escala que é o comunismo. Né? Então, às vezes, ele até considera essa hipótese, né? Porque para ele é muito mal é muito claro que o mal praticado pelo comunismo não foi um desvio, né? Mas está na essência do movimento. Né? Porque o objetivo do comunismo, proclamado do comunismo, é a completa destruição da civilização humana como a conhecemos, né? Para substituir, né, por uma civilização, uma sociedade sem classes, sem religião, sem sentimentos morais, né? Não existe Sem espaço, família. sem família, exato, não existe espaço para o amor entre as pessoas no comunismo, e com uma abundância material, né? Onde o único objetivo do ser humano é a satisfação dos apetites do corpo. Aliás, essa visão de sociedade ideal, né, ela é compartilhada por muitos liberais, não por todos, mas por alguns liberais também, né? E, enfim, o comunismo, né, ele pratica o mal para chegar a essa sociedade que eles acham que é perfeita, né, que eles acham que é um bem, que na verdade nem é essa sociedade ideal a gente poderia considerar como um bem, né, mas essa é a essência do mal, né, a essência do mal é isso, né, porque como o mal não é uma realidade subsistente, né, como apenas o bem é uma realidade subsistente, então o mal ele é sempre um meio para alcançar um bem, né, ou o mal é feito como um meio para alcançar um bem ou algo, né, que a pessoa que pratica o mal percebe ou vê como um bem, muitas vezes de forma ilusória, né, como no caso do marxismo e de outras ideologias. Então, eu acho que a gente, né, esses são dois pontos que o livro nos leva a refletir. O primeiro é o que está acontecendo com a nossa cultura, com o Ocidente, a perda e o abandono de valores morais e de um sentido verdadeiramente transcendente para a existência individual e coletiva humana, voltada para a busca da verdade, voltada pela busca da justiça, do bem, e até mesmo da beleza, né, da verdadeira beleza, e não, digamos assim, de uma estética pornográfica, vamos colocar dessa maneira. E, ao mesmo tempo, também, em vários trechos, Solzhenitsyn esfrega na nossa cara a crueldade, né, a extensão da crueldade do regime soviético que ele sentiu na própria E a pele conivência, né? Ele esfrega na nossa cara também a conivência e a colaboração do Ocidente, né? Com muitas do atrocidades, Ocidente. né? Por exemplo, Exatamente. a Inglaterra, não a Inglaterra, os aliados, né? Devolveram vários soldados, né, soviéticos no fim da Segunda Guerra Mundial que resolveram ficar no Ocidente, milhões, assim, de soldados soviéticos que não queriam voltar para a União Soviética. Os aliados do Ocidente deram, né? Eles foram repatriados, né? E na União Soviética, obviamente, eles foram torturados, mandados para campos de concentração ou executados. Milhões de soldados soviéticos, né, que queriam. Sabendo disso. E que Exato. ajudou o Ocidente a vencer a guerra contra Hitler. Exato. Né? Uhum. É uma traição dupla. Né? Uma Solzhenitsyn fala traição. bastante dessa traição do Ocidente, né? Milhões de soldados Isso. soviéticos foram devolvidos à morte, né? À É, morte, à tortura, ao sofrimento. exatamente. Né? Então, eu espero, pessoal, quem está nos ouvindo, né, que leia esse livro. Infelizmente, não existe pelo menos eu não encontrei nenhuma tradução em português para esse livro. Então, São vários socos no estômago, né? Esse livro, e são vários socos no estômago, inclusive no meu estômago, que já estou bem vacinado contra a ideologia comunista, que já sei das atrocidades do comunismo. Até para mim foi impressionante, né? exato. E então, assim, sob a forma de livro, é acessível aí para quem sabe ler inglês, né? Algumas eu verifiquei, né? Na internet você encontra algumas traduções parciais dessas falas do Solzhenitsyn, ou até mesmo totais. Se eu não me engano, um dos discursos do AFLO, da AFL-CIO,
né, o sindicato lá dos Estados Unidos, tem uma tradução bastante razoável em português, que você pode encontrar aí numa pesquisa rápida na internet. Ou então, aproveite aí o convite para ler Arquipélago Gulag. Talvez um dia, né, a gente vá examinar essa obra aqui no Ordem Natural. Ou, se você não consegue ter, né, tempo para uma obra tão grande como é o Arquipélago Gulag, leia Um Dia na Vida... como é o nome do sujeito? Ivan Denisovich. Denisovich, né? Um Dia na Vida de Denisovich, que você vai ter aí um vislumbre, né, sobre aquilo que Solzhenitsyn está falando. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, compartilhar esse conteúdo e nos ajudar a continuar e a crescer. Muito obrigado e fiquem com Deus. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.